A graça e a paz de Jesus a você e seja bem-vindo para mais um vídeo da série Entendendo o Livro dos Salmos. Até aqui já mostramos para você que para termos um entendimento correto de um salmo, você precisa ter noção da poesia hebraica com suas figuras de linguagem. Você precisa saber também sobre quem foi o autor, porque se você sabe quem foi o autor, você já sabe mais ou menos a data, mais ou menos a ocasião em que ele foi escrito. Você também já vai saber um pouco mais sobre o contexto, sobre aquilo que gerou o salmo. Também falei que você precisa saber de que tipo de salmo você está analisando, porque no livro dos Salmos existem vários tipos ou várias categorias. E quanto às categorias ou os tipos, nós já falamos para você sobre os salmos da história da redenção, já falamos dos salmos ou os cânticos de Sião, já falamos sobre os salmos de lamentos ou queixas, falamos também sobre os salmos imprecatórios e o último nós trabalhamos sobre os salmos didáticos. No vídeo de hoje, nós vamos tratar exclusivamente do salmo de número 119. E por que um vídeo específico do salmo 119? Primeiro porque esse salmo, como você vai ver, é diferente de todos os outros tipos de salmos. Segundo, porque é o maior salmo, o maior cântico, o maior hino do saltério, e por isso precisa de um vídeo específico. E terceiro, porque o Salmo 119 é um tesouro, mas muitas vezes ele é muito desvalorizado. Fazemos até brincadeira com o tamanho do Salmo 119. E aí brincamos ou por não ter noção da preciosidade desse salmo, ou porque temos de fato desvalorizados ou menosprezado a palavra de Deus ou o Deus da palavra. Portanto, nesse vídeo, eu vou te dar uma visão panorâmica do Salmo 119 para que você entenda um pouquinho mais sobre esse salmo tão precioso. E a primeira coisa que precisamos entender sobre o salmo é quanto à sua autoria. E sobre a autoria, alguns vão dizer que foi Davi, porque a linguagem, os termos usados no Salmo 119 é muito parecido com aquilo que nós conhecemos sobre Davi. Mas outros vão atribuir a Esdras, porque esse salmo ele foi escrito durante ou após o exílio babilônico. E se esse período, ou se estiver correto esse detalhe, Esdras é a única pessoa que se encaixa, porque Esdras ele viveu nesta época, ele era um sacerdote escriba e ele também tinha um profundo amor pela palavra de Deus. Portanto, apesar de não termos absoluta certeza quanto à autoria, o que o Salmo deixa claro é que o salmista é um profundo conhecedor da palavra de Deus e alguém que ama profundamente a palavra de Deus. A segunda coisa que a gente precisa compreender é o contexto. E quanto ao contexto, também não temos como saber. Porque se nós não sabemos de fato quem foi o autor, a gente também não tem certeza daquilo que está acontecendo com o autor. Ok? Então, portanto, fica meio difícil você entender qual foi a circunstância que gerou este salmo. O que sabemos dele é apenas o que o próprio salmo nos fornece, mas sem muitos detalhes. Portanto, o que vemos no próprio salmo é aquilo que o salmista diz. E o que ele diz? E aí você vai olhando para o salmo, você vai ver exatamente isso. Ó. O verso 25 vai dizer que a minha alma está apegada ao pó. O verso 28 vai dizer a minha alma de tristeza verte lágrimas. O verso 50 e o verso 92 fala de angústias. Os versos 67 e 71
75 e 107 fala da aflição que veio sobre ele. O verso 51 fala dos soberbos que zombam do salmista continuamente. O verso 68 fala dos soberbos que estão fabricando mentiras contra ele e oprimindo injustamente. O verso de número 143 fala de tribulação, de angústia que viera sobre ele. E o verso 141 diz que ele é pequeno e desprezado. E o verso 157 diz que são muitos meus perseguidores e os meus adversários. Então perceba que é nesse contexto que o salmista compõe o Salmo 119, nos dizendo que nestas horas ou nestas circunstâncias, a palavra de Deus tem que entrar em cena, tem que estar em evidência nas nossas vidas, tem que fazer parte da nossa vida. Diante disso, a terceira coisa que precisamos saber ou compreender é sobre o próprio Salmo em si. E o Salmo 119, como eu já falei, ele é o maior salmo, ele é o maior cântico, ele é o maior hino do saltério. Só para você ter uma ideia, ele foi composto em 22 estrofes, com 8 versos cada estrofe. É por isso que dá 176 versos. Agora preste atenção no detalhe, porque esse cântico, este hino, ele era para ser memorizado, era para ficar no coração, ficar na memória. É por isso, então, que ele é composto em forma de acróstico, usando uma letra do alfabeto hebraico em cada linha de cada estrofe. Então, para você entender, a primeira estrofe, que são compostas de 8 linhas, cada linha dessa estrofe ele vai começar ou iniciar com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph. A segunda estrofe também da mesma forma, porque cada linha vai começar com a letra Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, e assim sucessivamente até a última letra do alfabeto hebraico, que são no total de 22. É pensando nisso, e apesar de conter aspectos de muitos tipos de salmo, o Salmo 119, ele é considerado um salmo de sabedoria, um salmo didático, um salmo de instrução, porque ele é um salmo alfabético e que usa também muita repetição sinonímica. Por quê? Porque a ideia é cravar. A ideia é que você grave, que você coloque no coração. Ele também é considerado um salmo didático de instrução, porque o Salmo 119 é um cântico à lei de Deus, cujo propósito é ensinar a importância da central, essencial, eterna e relevante palavra de Deus para a vida do povo de Deus. Portanto, o que precisamos entender é que o Salmo 119 é o salmo que exalta a grandeza da lei de Deus, o relacionamento do servo de Deus com a palavra. Nesse salmo, é interessante isso, é descrito a natureza, a beleza, os benefícios de se viver guiado pela palavra de Deus. O Salmo 119, então, ele fala essencialmente da palavra, aonde a eterna e relevante palavra de Deus, ela é central, ela é essencial. Portanto, o Salmo 119 fala da excelência da palavra de Deus. Tudo no Salmo está relacionado com a Deus e a palavra, ou a palavra e a Deus. Isso é tão verdade que cada estrofe, ou em cada estrofe, o salmista usa um dos vários sinônimos para descrever a palavra de Deus, ou a revelação de Deus. E esses sinônimos são lei, mandamento, prescrições, preceitos, promessas, decretos, estatutos, testemunhos
e juízos, só que de maneira repetida. Então, esses sinônimos, eles vão aparecer repetidamente no Salmo. Só para você ter uma ideia dessa repetição, a palavra aparece 33 vezes, a lei aparece 26 vezes, preceito vai aparecer 21 vezes, prescrições vai aparecer 2 vezes, promessas 6 vezes, mandamentos 23 vezes, testemunhos 21 vezes, decreto 20 vezes e juízo, falando ou em relação à palavra, vai aparecer 19 vezes. Ou seja, palavras e seus sinônimos vão aparecer 171 vezes num salmo que tem 176 versos. Sendo assim, o tema central do salmo, ou o assunto do salmo, é a palavra. Então veja como isso é verdade. Ó. Então, primeiro, esse salmo ele fala da felicidade daqueles que andam na palavra de Deus. Segundo, o salmo fala da importância de guardar a palavra de Deus no coração. Terceiro, o salmo fala do prazer de meditar, do observar e não esquecer a palavra de Deus. Em quarto lugar, o salmo fala que é a palavra que nos vivifica, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos consola. O salmo também fala que é a palavra de Deus que é lâmpada para guiar os passos e luz que ilumina os caminhos. O salmo fala que a palavra de Deus é ela que esclarece e dá entendimento aos simples. O salmo ainda nos diz que é a palavra que nos firma os passos. O salmo fala ainda da pureza da Escritura, da veracidade da Escritura e da eternidade da Escritura. Depois o salmo fala daqueles que andavam errados, mas agora eles guardam, eles confiam e eles esperam na palavra de Deus. O salmo ainda fala daqueles que desejam conhecer a palavra de Deus mais e mais ardentemente. Mas o salmo também fala daqueles que não conhecem, daqueles que não desejam, daqueles que não guardam, daqueles que se afastam e se esquecem da palavra de Deus. Agora, preste atenção na dica de ouro para um bom entendimento do Salmo 119. E a dica é: apesar do salmista fazer um verdadeiro tratado sobre a palavra de Deus e mostrar o seu intenso amor pela palavra de Deus, o foco está no Senhor e no Senhor da aliança, no Yahvé. Então note que o salmista sabe que sem Deus ele não pode, ele não vai entender a palavra de Deus. Então nesse salmo, o salmista deixa claro que, a não ser que o próprio Deus te dê entendimento, você e eu não podemos compreender nem Deus e nem as coisas de Deus, nem a palavra de Deus. Note que, nesse salmo, Deus é apresentado como, primeiro, aquele que tem o poder de inclinar o coração do salmista para os testemunhos do Senhor, para a palavra do Senhor, verso 36 diz isso. Deus, em segundo lugar, ele é apresentado como aquele que desvenda os olhos para que o salmista contemple as maravilhas da lei de Deus ou da palavra de Deus, isso está no verso 18. Terceiro, Deus é apresentado como aquele que dá entendimento. Isso é tão verdade que no verso 34 ele pede. E o pedido do salmista é: dai-me entendimento para que eu guarde, para que eu possa cumprir a tua lei. E no verso 125, mais uma vez ele pede: dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Em quarto lugar, Deus é apresentado aqui como aquele que ensina. Em quinto, como aquele que guia.
e sexto, como aquele que vivifica ou aquele que dá vida. Então note que o salmo ele é teocêntrico. É um salmo de louvor, como todos os outros, porque o propósito é revelar o Deus da palavra, é mostrar o Senhor, é fazer o Senhor conhecido. Portanto, entenda que o Salmo 119, ele é um cântico de louvor a Deus, devido à sua maior dádiva ao seu povo, que é a sua lei, que é a sua revelação, ou a revelação da sua vontade para com o povo de sua aliança. Veja comigo, tudo no Salmo aponta para o Senhor. Então, olhe para o Salmo e você vai ver exatamente isso, olha, que a justiça é do Senhor, a palavra é do Senhor, a misericórdia é do Senhor, a graça é do Senhor, a terra está cheia da bondade do Senhor, a lei é do Senhor, as prescrições são do Senhor, as promessas são do Senhor, as maravilhas são do Senhor, os mandamentos são do Senhor, os decretos são do Senhor, os caminhos são do Senhor, a salvação é do Senhor, os testemunhos são do Senhor, é Ele que é generoso, Ele que é a porção do salmista, e o Salmo ainda apresenta Deus como justo, como refúgio, como escudo, como amparo, como sustentador, como salvador e como bendito. E até o salmista é servo do Senhor. Que possamos, como salmista, dar mais valor para a palavra de Deus, amar a palavra de Deus e o Deus da palavra. Que possamos entender como salmista, que Deus nos deu a sua palavra para nos tornar mais conhecedores, mais sábios, mais prudentes, mais parecidos com Cristo. Então, nós não podemos esquecer que a palavra de Deus, ela é a fonte da vida, ela é a fonte de sabedoria, ela é fonte de conforto, ela é fonte de alegria. É no Deus da palavra que nós vamos encontrar exatamente isso, conforto, consolo, auxílio quando angustiado, quando ansioso, quando deprimido, quando desamparado, quando em dúvidas, em crises, solitários, tentados, preocupados, necessitado de orientação e de paz. E nunca esqueçamos, queridos, que não há redenção sem palavra, não há fé sem palavra, não há doutrina, não há instrução, não há orientação sem palavra, não há pregação sem a palavra de Deus. Somos gerados pela palavra, somos alimentados pela palavra, somos fundamentados pela palavra, nós somos mantidos e sustentados pela palavra, que é viva, eficaz e suprema. Nós cremos que cada bênção, querido, necessária está revelada na palavra, de modo que não precisamos sentir falta de nada enquanto estivermos na palavra de Deus ou a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática, porque ela nos levará ao Deus da palavra. Eu espero ter ajudado você a entender um pouquinho mais o Salmo 119 com essas informações panorâmicas neste vídeo. Porque se Deus assim nos permitir, vamos continuar trazendo mais informações sobre esta coleção de cânticos maravilhosos. No próximo vídeo eu quero lhe ajudar a entender os outros tipos de salmos. Então, um forte abraço e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.